Gravar. Vamos começar então, pessoal. Gente, eu sei que vocês não aguentam mais ouvir falar no coronavírus. Eu também não aguento mais. Mas a gente precisa ver algumas coisas básicas e fazer um tema de redação mais genérico sobre a pandemia, porque depois desse tema maior, outros vários temas relacionados a ele vão surgir. Tá? Por exemplo, a influência das fake news no andamento da pandemia, até onde vai o papel da imprensa, isso é uma questão que a gente vai discutir também, a questão das liberdades individuais, porque a gente vive num país democrático e de repente não pode mais sair de casa, ou as pessoas estão sendo convocadas a dar o seu a trabalhar, ou então vão ser reportadas aos seus devidos colegiados, né? Não sei se vocês viram isso, saiu hoje uma matéria que precisam os dentistas, os veterinários, todo o pessoal da área da saúde tem que registrar, fazer um registro seu de participação no combate ao coronavírus. Ninguém sabe como é que vai ser essa convocação, mas todo mundo foi convocado e quem não colocar o nome lá vai ser autuado pelo seu regimento lá. Vou usar a palavra regimento que agora não me ocorreu a palavra correta. Então, vai aparecer vários subtemas relacionados à pandemia. Então, a gente precisa saber o básico primeiro para ir conseguindo desfiar esses outros temas. Então, aqui eu montei uma atividade exploratória sobre o tema, que ao longo da semana vocês podem ir preenchendo. Eu vou comentar algumas coisas agora, que são coisinhas bem básicas, que muitas delas não vão nem aparecer na redação, mas só para a gente já ter elas bem seguras. Tá? Então, quais são as informações básicas sobre a pandemia de Covid-19? É importante saber que esse é o nome da doença e que ela é provocada pelo coronavírus, né? Não trocar as duas coisas, tratar o vírus como a doença e vice-versa, ter mais precisão assim nos vocábulos durante a redação. Saber os sintomas, né? Tem aqueles sintomas que são mais genéricos, que é a febre, que é a tosse seca, a prostração, a fadiga, e tem aqueles sintomas que são menos presentes, como, por exemplo, a diarreia e a perda do paladar e do olfato. Né? Como que se transmite? Aí a transmissão, a maior parte da transmissão, ela acontece então pelas gotículas de aerossóis que uma pessoa emite quando está conversando com a outra, quando está próxima da outra. Essa é a principal via de transmissão. Mas o vírus ele consegue ficar vivo em superfícies, vocês devem ter lido isso também, né? Então, dependendo da superfície, papel, metal, até no chão, ele pode sobreviver durante algumas horas e até dias. Eu não lembro qual das superfícies que ele pode durar até 5 dias. É por isso até que a China fez aquela desinfecção, né, de várias ruas e vários lugares estratégicos, e isso começou a ser feito no Brasil também. Quantas pessoas acometeu até o momento? Né? Até o último momento que eu olhei as notícias, já tinha passado de 1 milhão de pessoas no mundo. Funk, né? Parece que foi ontem ou ontem tinha 600 mil e agora já 1 milhão. Nos Estados Unidos, qual o potencial de mortalidade? A porcentagem está mudando bem rapidamente porque o crescimento da pandemia é exponencial, mas tem alguns números que já são bem impressionantes. Por exemplo, nos Estados Unidos, o coronavírus já matou mais americanos do que o 11 de setembro. Já foram, hoje, computaram 5 mil mortes. No Brasil, 300 e uns quebrados. Deixa eu ver, acabou de sair o boletim. 300 e alguma coisa. Aí tem as questões socioeconômicas que a gente vai discutir na redação, vai abordar na redação. Por exemplo, países mais vulneráveis do ponto de vista econômico, eles vão ter uma taxa de mortalidade muito mais alta pela falta de acesso à saúde e à própria informação. Eles têm subnotificação, né, dos doentes, eles não conseguem nem adquirir os kits de testes para conseguir identificar as pessoas que têm o vírus. Um exemplo é o Equador. Não sei se chegaram a ler as reportagens, lá já está uma situação bem calamitosa, né? Tanto que eles não estão conseguindo nem verificar
Ou com certeza. Vocês estão vendo, né, que eu estou compartilhando. Então, eu acho que tá. Ela mandou reservadamente para mim a pergunta: você acha que as mortes aqui estão subestimadas? Com certeza, porque tá faltando testes, né? Agora chegaram vários outros aqui em Passo Fundo, por exemplo. Agora a UPF começou a elaborar os testes também. Então, como não tinha teste para verificar, várias pessoas vão falecer e não vai ser notificado, ou pode acontecer o contrário também. A pessoa pode falecer de outras causas, mas porque tinha sintomas semelhantes, ser contabilizado com uma morte relacionada. Então, esses números não são claros, né? Não são exatos. Quais são os grupos de risco? A princípio, né, os grupos de risco que têm sido apontados são pessoas com enfermidades cardiovasculares, obesidade. Faleceu um rapaz de 23 anos em São Paulo, obeso, mas não tinha nenhuma outra doença identificada, né? 23 anos, imagina, é bem jovem. Diabéticos e principalmente os idosos, né? Então, esses seriam os principais grupos de risco. Mas qualquer pessoa que seja imunocompetente, por exemplo, alguém que tenha HIV, né? Ou qualquer outra situação que deixe o sistema imune comprometido, como transplantado, ou alguém que faça um tratamento para alguma enfermidade que precisa de um tratamento contínuo com cortisol, por exemplo, daí vai diminuir bastante a imunidade e essa pessoa pode entrar dentro desse grupo de risco. Então, o grupo de risco, na verdade, ele é bem amplo e fica difícil de distinguir quem é do grupo de risco e quem não é. Mas, a princípio, é para os jovens terem sintomas apenas leves, como se fosse uma gripe comum. Mas já surgiu casos de pessoas que são jovens e que não tinham comorbidades e que acabaram tendo a manifestação grave, né? Foram entubados, ficaram em UTI ou chegaram até mesmo a falecer. Mas grupo de risco, então, seriam essas pessoas. Quais as razões para que essa doença tenha se dissipado rapidamente pelo mundo inteiro? Aqui é uma parte importante para contextualizar o tema da redação que a gente vai ver depois. Porque um ponto bem necessário de abordar aqui é a questão da globalização, porque todos os países são conectados e com os blocos econômicos, a ida e vinda de pessoas é muito constante, então rapidamente qualquer doença que seja epidêmica, assim, ela vai se transformar, ela tem o potencial de se transformar numa pandemia muito rápido, porque as pessoas vão se deslocando também de uma maneira muito imediata. Então, lá na China foi identificado no início de dezembro o vírus. Eles já fazem uma observação dessas viroses, tipo SARS, que surgiu lá também, porque eles sabem que pela cultura, vai lá pro quarto. Eles sabem que pela cultura deles e pelo contato com os animais silvestres, esse tipo de mutação do vírus para passar do organismo do animal para o organismo humano é bastante comum, então eles já têm um certo controle. Daí lá por dezembro foi identificado e quando foi notificado para a Organização Mundial da Saúde, eles tinham 50 casos aproximadamente. E daí rapidamente foi se espalhando. Até o médico que identificou o vírus como sendo uma nova doença, identificou o surgimento de uma nova doença com características até então não identificadas, ele faleceu, né? Ele não era do grupo de risco. Aí tem outra questão, né? Quem é da área da saúde que está muito próximo dos doentes, por exemplo, o médico intensivista, que tem um contato mais próximo, se ele se contamina, a contaminação é com uma carga viral muito mais alta. Então, às vezes, eles manifestam, apesar de não serem do grupo de risco, os profissionais da saúde manifestam formas mais graves do Covid-19. Então, aqui na dissipação da doença, vocês vão abordar principalmente a questão dos blocos econômicos, das aberturas, a facilidade de abertura de fronteira, globalização. Porque o combate à Covid-19 é de responsabilidade internacional integrada. Outro argumento, outro tópico que precisa abordar nesse texto é essa integração da responsabilidade.
porque não basta um país fazer quarentena, obrigar as pessoas a ficar em casa ou emitir decretos, se isso não é feito de uma maneira coordenada, e não foi feito de uma maneira coordenada, né? Então, precisaria, numa próxima situação, que é certo que vai acontecer, né? Quando essa aqui passar, daqui a uns anos vem outra. Já foi H1N1, SARS, gripe aviária, etc. E Ebola na África ainda que eles fazem tem várias comunidades de cientistas que vivem em locais estratégicos da África só observando a movimentação dos vírus, de novos vírus, e tentando controlar epidemias como Ebola, que já teve uma epidemia em 2016, acho que foi, teve uma epidemia de Ebola na África. Então, eles ficam cuidando, assim, gerenciando esses focos de vírus para que eles não se espalhem. Então, até teve um professor nosso, né, Alana, que comentou na primeira aula, aquele professor que dá diagnóstico por imagem, que isso seria uma espécie de um treinamento da humanidade para uma epidemia que seria muito pior. Não consigo visualizar um quadro pior do que esse, mas é para vir, né? Então, essa responsabilidade internacional integrada que precisa ser pensada, um plano de ação coordenado entre os países, porque se cada um toma uma atitude diferente sem ter essa integração, não consegue combater bem. Claro, além da integração, tem a especificidade de cada país. Por exemplo, a Itália, né? A Itália, com uma população mais idosa, não teve nenhum decreto mais rígido, eles não levaram a sério a quarentena e eles estão hoje mais de 10 mil mortos. Então, claro que cada nação vai ter as suas características específicas para combater uma pandemia, mas alguns cuidados e algumas ações elas precisariam ter sido coordenadas entre os líderes políticos, mas houve divergência entre as formas de enfrentamento. Por exemplo, a Inglaterra, né? A Inglaterra o Reino Unido fez um combate no início baseado na imunidade de rebanho. Eles não estipularam quarentena, não solicitaram isolamento social, acreditando que no momento que a maior parte da população tivesse o vírus, estaria automaticamente imunizada. Só que daí os números de mortos começou a se elevar rapidamente e eles tiveram que rever a sua estratégia, né? Então, essa expressão aqui é importante e legal de aparecer na redação. Responsabilidade internacional integrada. É um pouquinho cacofônica, mas a ideia é importante. Vocês podem usar coordenada, talvez, ao invés de integrada, para não ficar tão cacofônico. Qual é a relação entre a epidemia de Covid-19 e a interferência do homem no meio ambiente? Acho que dois pontos são bem essenciais aqui. O primeiro é o avanço das fronteiras dos homens, da civilização, com os diferentes biomas. Né? Que quando se avança essa fronteira, animais silvestres ficam muito próximos dos humanos e esses biomas eles já têm a sua comunidade viral e de bactérias e fungos específica. E quando o homem acaba circulando por esses ambientes, esses organismos, principalmente os vírus, eles sofrem mutações. E sofrendo essas mutações, eles podem se adaptar ao organismo humano e se disseminar, achar um terreno muito fértil para uma disseminação muito rápida. Porque ele vai se adaptar ao nosso organismo, vai se replicar rapidamente e vai se dissipando. Então, esse é um ponto. O avanço das fronteiras da civilização sobre as áreas selvagens e o contato com os animais silvestres. E o outro ponto da interferência do homem no meio ambiente está relacionado à cultura, que já está aqui nessa questão. Qual é a relação do surgimento do Covid-19 e a cultura e história da China? Então, a China é um país extremamente populoso, passou pela Revolução Cultural Chinesa, que vocês devem estudar no pré-vestibular, né? A Revolução Cultural do Mao Tse Tung. E se transformou, então, numa nação comunista, né? E uma ditadura, um estado totalitário. E no princípio dessa revolução cultural, começou um processo de empobrecimento muito profundo da sociedade chinesa e de muita fome, muita miséria. E aí eles foram adaptando a sua cultura
a padrões alimentares bem estranhos, né? Então, tudo que fosse proteína acabava virando comida. Inseto, animais silvestres, cobras, macaco, morcego. E eles têm aquela cultura dos mercados, mercado sujo, mercado vivo, que são ambientes que vendem os animais silvestres vivos ou são abatidos no lugar mesmo. E quando eles preparam o alimento, às vezes o alimento não é bem cozido e aí os vírus eles estão vivos ali, né? Vivos, né? Porque tem aquela questão de se vírus é uma vida ou não. E aí quando o homem se alimenta dessa carne diferente, né, dos animais silvestres com esses vírus diferentes, eles se adaptam ao organismo humano e vão se multiplicando, tá? Então esses dois pontos são importantes do avanço das fronteiras e da questão cultural e histórica da China. É legal assim falar da revolução cultural, saber escrever Mao Tse Tung, falar desse hábito alimentar que foi promovido pela miséria, pela fome desse estado totalitário. De que modo podemos relacionar o livro Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago com o tema? Então seria bem legal se vocês ler o livro seria fantástico, mas assistir o filme já dá uma boa ideia sobre a forma como Saramago aborda a questão das epidemias. Tá? O Saramago, é importante dizer que ele foi o primeiro escritor de língua portuguesa a ganhar o Nobel de Literatura. E nessa obra, o livro, nossa, é fantástico, é muito, muito, muito legal. Incrivelmente mais interessante que o filme, mas o filme também ficou legalzinho. Fernando Meirelles, acho que é um brasileiro que é o diretor do filme e os atores são americanos. Então ele fala nessa história sobre uma doença misteriosa que surge, ninguém sabe como, e que é transmitida muito rapidamente, e o principal sintoma é uma cegueira branca. A pessoa não enxerga mais nada, enxerga tudo branco. E ele mostra também a forma como as nações elas não estão absolutamente nada preparadas para lidar com uma situação como essa. Então, o caos se estabelece muito rapidamente na narrativa e as pessoas elas são tolhidas da sua liberdade. Bem parecido com o que está acontecendo com a gente hoje, né? A gente ficar em casa, não pode sair teoricamente, né? Porque aqui da minha janela dá para ver uma galera na rua. Né? Até o Elisandro ensinou a Laura a ficar gritando na janela: vai para casa, vovó, olha o vírus. Né? Faz terrorismo com os vozinhos que ficam passando ali na rua. Então, tá, teoricamente a gente está sem liberdade aqui. No livro, as pessoas são carregadas para uma quarentena dentro de um espaço fechado do governo, os protagonistas, os personagens principais. E cada personagem, ele não é conhecido assim pelo seu nome próprio, ele é conhecido por alguma característica, tipo a rapariga dos olhos escuros, o médico, a mulher, a esposa do médico, pelas suas características. Que a ideia do Saramago é que, conforme a gente fosse lendo a história, a gente pudesse identificar que aquele personagem poderia ser qualquer um de nós. E ele aborda essa história em dois planos. Um plano que é a narrativa, com os fatos que estão sendo contados, e uma análise, uma crítica por trás desses fatos. Que seria a ideia que ele analisa é o que você seria capaz de fazer quando ninguém está vendo. Então, dentro daquela quarentena, rapidamente toda a ética acaba se perdendo, assim, as pessoas começam a se bestializar, a se zoomorfizar naquela situação. Então, até bem esse ponto é que dá para relacionar com o tema da redação depois, o que está acontecendo hoje, a irracionalidade das pessoas. Por exemplo, comprar um remédio que você nem sabe como poderia ser usado e deixar as pessoas que realmente precisam desse remédio sem ter, no caso da cloroquina, ou então as pessoas que vendem, as indústrias que produzem álcool gel 70% ou os EPIs que estão colocando 300% em cima do valor normal desses equipamentos de proteção e que estão em falta agora para os profissionais da saúde no Brasil. Então, isso são atitudes irracionais, são atitudes bestializadas ou morfizadas dentro de um contexto em que as pessoas são movidas pelo medo.
Então, na quarentena do ensaio sobre a cegueira, eles começam a agir sem ética, de uma maneira totalmente imoral, porque eles têm medo de não conseguir sobreviver, de ficar sem comida, e é o que de fato vai acontecendo no desenrolar da história. Assistam e leiam um livro que é bem legal. Com qual outra epidemia é possível fazer comparações históricas? Tá? Então, é legal vocês usarem a história para contextualizar a redação, principalmente pensando numa situação de Enem, para a gente apresentar as variadas áreas do conhecimento. Aí pode botar peste negra, gripe espanhola, o ebola, que foi bem recente. Tá? Então, fazer essas comparações vai ser legal. Outras áreas do conhecimento que a gente vai ter que acrescentar aí é biologia, ciência, medicina, e também dá para acrescentar algumas ideias da psicologia, né? Porque depois vocês vão ver o recorte temático, como que as pessoas enfrentam as epidemias na questão da ansiedade, da saúde mental. Tá? Então, também dá para colocar essas outras áreas do conhecimento. Algumas palavrinhas para vocês acrescentarem na redação do texto. Maciçamente quer dizer atinge muitas pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas ao mesmo tempo, então tem uma proporção que a gente pode caracterizar como maciçamente. Aqui pode ser adjetivo maciça ou advérbio maciçamente. Para substituir doença, tá? A gente precisa ter umas cartas na manga para substituir doença. Então, primeiro a gente usa o nome da doença, que é Covid-19. Aí depois vai substituindo por enfermidade, por patologia, por viremia, essa mazela, vai fazendo essa substituição. Responsabilidade internacional integrada ou essa cooperação internacional para combater a pandemia é uma ideia que eu gostaria que vocês refletissem e abordassem na redação. Assolar, que é atingir as diferentes partes do mundo. Eu achei num texto uma palavra que fazia tempo que eu não encontrava e eu acho bonita, sonora, assim, mas o sentido dela é bem triste, né? Que os cientistas eles estão apontando que provavelmente na África vai acontecer uma hecatombe. Hecatombe, vou escrever aqui. Hecatombe. O que seria uma hecatombe, né? Tipo uma dizimação, assim, sem precedentes. Dizimar também é uma palavra que dá para usar. Combate, bem simples, mas para lembrar. Premissa. Premissa é uma ideia que vem antes. Qual seria a premissa para que o combate fosse coordenado, fosse racional, o combate à epidemia ou as intervenções? Alerta, impacto, vulneráveis, ínfimos significa pequenos, bem pequenos. Tá? Alarde, hecatombe. Então, conforme vocês forem se informando sobre o assunto, forem lendo, vão anotando as palavras, vão tentando ir aumentando esse vocabulário. Esses termos aqui já pode passar para o caderno, a intertextualidade do ensaio sobre a cegueira também. Quem for assistir o filme, vá com bastante atenção assim nas frases, vá parando, vai anotando frases, ou quem for ler o livro também, porque tem umas frases bem bacanas. Ou procura assim, frases do livro Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago, que vocês vão encontrar frases que dá para fazer citação direta de maneira bem legal para outros temas também. Tá? Então, vale a pena a gente colocar no caderno, lá na parte de intertextualidade, esse livro. Além desse livro, tem outro conto aqui que eu vou já falar para vocês. Encontrei aqui no site do jornal A Gazeta, você pode colocar aí no seu Google 10 filmes sobre epidemias mortais, jornal A Gazeta, vai ter esse ensaio sobre a cegueira e vai ter outros, aquele contágio, aquele epidemia. Eu coloquei no Instagram, deixa eu ver se tem uma pergunta, eu coloquei no Instagram da página de redação a série Explicando, no Netflix, tem um episódio que é bem legal sobre epidemias também. Não tem nenhuma pergunta. Se vocês quiserem fazendo comentário ou pergunta, podem ir fazendo aí no bate-papo, que eu já comento, tá? Então, tem esses filmes aqui que podem ajudar na intertextualidade. Ó, o tema, eu fiz 2 temas, um tema mais para quem
deseja escrever no estilo Enem e um tema para quem deseja escrever no estilo mais UPF, mais vestibular. Aqui eu botei um pedaço do bate-papo, deixa eu só arrumar aqui. Tá, então o primeiro é, disserte sobre o tema. A globalização e o impacto socioeconômico das epidemias. Aborda estratégias de erradicação, contextos, causas e possíveis consequências. Putz, quanta coisa, que comprido. Porque a ideia desse primeiro tema de redação, guiado, assim, a aula de tema, é que a gente consiga reunir bastante informação e informações bem importantes. Seria uma redação-estudo para outros temas correlacionados. Até se ela ficar mais compridinha, assim, se ela tiver 35, 40 linhas, não tem problema, tá? O objetivo nesse primeiro tema de redação é isso, é a gente conseguir reunir essas informações, as informações mais acertadas, mais coerentes. Posso relacionar uma pandemia antiga com a atual, falando sobre a história cíclica? Sim, para quem não está ligado no que é história cíclica, então, na Grécia Antiga, o primeiro historiador, o Heródoto, ele criou uma teoria que vale até hoje, uma teoria histórica, que é a história é cíclica, a história vai se repetindo, porque o perfil dos líderes políticos e os perfis culturais, antropológicos, eles são semelhantes. Então, de tempos em tempos, as pessoas tomam atitudes similares, o que acaba desembocando em problemas semelhantes também. Então, essa é a teoria da história cíclica de Heródoto. Tá? Quem quiser pesquisar um pouquinho mais, tá? Essa repetição histórica. Por exemplo, essa aula aqui que eu tô dando para vocês, eu já dei ela umas 3, 4 vezes com epidemia diferente. Eu só peguei e fui mudando aqui, onde tinha Covid-19 e tinha ebola, tá? Por exemplo, foi uma das vezes que eu dei, quando deu aquela H1N1, aquele surto de H1N1, eu dei essa aula também. Tá? Então, acaba que as coisas vão se repetindo. Então, quando era lá em dezembro, eu estava dizendo, não vai ter aula, não vão parar no mínimo um mês de aula, como é que vai ser lá no Colina e tal. A gente já estava se programando, né? Porque foi muito semelhante com outros casos que já aconteceu lá no início, mas não com a proporção que está tendo esse. Tá, então, história cíclica é uma boa referência. Então, sim, está se repetindo. Outras epidemias tiveram até o mesmo surgimento. Tipo, a SARS aconteceu da mesma forma, né? Lá na China, inclusive. E o ebola também por morcego. Se vocês forem estudar o surto de ebola que teve, o último surto que teve na África, ele veio do morcego ou de macacos. Pode contribuir para potencializar qualquer desastre? Eu não entendi a pergunta. Se a pandemia pode potencializar outros desastres? Com certeza, né? Mas não sei se era essa exatamente a pergunta. Tá, deixa eu voltar aqui. Então, lembra que a UPF ela faz umas propostas de redação que é em itens, que é em tópicos, e é justamente para a gente abordar todos os tópicos na proposta de redação. Tá? Então, para quem está focando na UPF, se vocês encontrarem sugestões de abordar causas e consequências, é porque precisa abordar. Tá? Então, você vai ter que falar sobre globalização, impacto social e econômico. Faz o comparativo, tá? Compara diferentes epidemias, mas compara o que está acontecendo hoje. Qual é a diferença num país que é preparado, por exemplo, a China construiu um hospital lá em 10 dias, e o que vai acontecer no Brasil, que vocês vão observar que nos próximos 10 dias vai saturar completamente o sistema de saúde. É por isso que eles estão convocando estudantes, vão formar os internos com 75% de presença, estão sugerindo estágio, é tudo para conseguir mão de obra barata, né? Para tentar estancar a saturação que vai acontecer no sistema de saúde e também a falta de profissionais. Sem ter os EPIs, os equipamentos de proteção individual, aí, né, vai ter esse impacto socioeconômico. Os países mais preparados, que têm mais poder aquisitivo, que têm
um sistema integrado de saúde também vão se sair melhor. Né? Estados Unidos, por que está morrendo tanta gente lá? Porque é um país riquíssimo, como é que pode? Eles não estão conseguindo conter, não estão conseguindo tratar. Por que eles perderam 5 mil pessoas? Eles não têm um sistema integrado de saúde. Até isso é um ponto legal de colocar na redação, né? Uma crítica interessante de fazer. A defesa do SUS, né? do nosso sistema único de saúde. Estados Unidos, apesar de ser uma nação riquíssima, eles têm plano de saúde privado apenas. E aí as pessoas vão morrer ou vão ficar totalmente empobrecidas. E a crise econômica que vai vir na sequência, vocês podem falar em efeito dominó, vocês podem falar que grandes empresas vão sentir o impacto, aquela questão da bolsa, a bolsa ter parado várias vezes, né? Não só a bolsa do Brasil, mas várias bolsas. Isso também foi um fato histórico. A Laura super dramática, né, minha filhinha? Então, uma sugestão de abordagem. Uma sugestão de abordagem para essa aqui da UPF e uma sugestão de abordagem para o Enem. Deixa eu ver se tinha mais uma coisa importante para falar aqui. Estratégias de erradicação. Então, você vai ter que falar desse isolamento social, da quarentena, do investimento em equipamentos de saúde, várias possibilidades. Causas e consequências. Aqui nas causas vai aparecer a questão cultural da China, da miséria, das pessoas se alimentarem dos animais silvestres. Tá? As causas, a falta daquela organização internacional integrada. E depois as consequências são os números de mortos, mas também o que vem aqui, consequência econômica. Desemprego que vai bater forte depois da epidemia, já começou, na verdade. Desemprego, a falta de acesso ao próprio sistema de saúde. Quem tiver qualquer outro problema de saúde aqui nesse meio tempo, não vai ter atendimento, porque vai faltar leito, etc. Então, algumas consequências dá para abordar. Então, sugestão, apresentar o tema com ênfase na questão da globalização. É uma possibilidade. Ou outra possibilidade é informações básicas sobre o vírus, colocar informações sobre a doença, porque como é uma novidade, né? A gente está saturado de ouvir falar, mas é uma novidade, é uma coisa que está acontecendo desde dezembro. Explicar o que é. Ou então, uma terceira possibilidade de introdução é utilizar o conto A Máscara da Morte Escarlate, do Edgar Allan Poe. Sugiro fortemente que façam a leitura, porque como é um conto, não vai te tomar muito tempo, assim, você vai ler em, sei lá, 20 minutos, ou até menos. E quem é aluno já ouviu essa história, ou já leu essa história, porque eu trabalhei esse conto no tema da vacinação. Tá? Então lembra que é a história que fala de uma epidemia também, novamente uma epidemia misteriosa que começa ninguém sabe como, e os sintomas dessa doença misteriosa é as pessoas começarem a sangrar pelos olhos, pela boca, pelos orifícios, e por isso que é chamada a doença da máscara da morte escarlate. Escarlate significa vermelho. E aí as pessoas que têm posses, todas elas se isolam dentro num reino lá, dentro de um castelo dentro do castelo. Então o príncipe, ele convida todos os seus amigos, todos os ricaços, todos os nobres e deixa um povo morrendo à míngua, né? Então dá até para comparar com aquela passeata dos industriais e dos comerciários, até teve aqui em Passo Fundo, pedindo a volta ao trabalho, né, que eles queriam trabalhar, que o Brasil não pode parar, e tarará. E aí apareceram vários memes depois, várias críticas e charges, porque é eles dentro dos carros pedindo para que o pessoal volte a trabalhar, que todo mundo volte a trabalhar, sendo que algumas pessoas têm que pegar o transporte público, que é super saturado, né? Então seria algo mais ou menos assim. Aqui todo mundo se escondeu dentro do castelo, quem podia, quem era amigo do rei, e o restante que morresse da forma que fosse. Só que, não vou dar spoiler porque tem gente que não leu, né? Mas vai acontecer uma coisa misteriosa, que o Edgar Allan Poe, ele é o mestre das histórias de terror, ele é o pai da literatura de terror nos Estados Unidos, é um escritor americano. Então dá para fazer várias analogias com a Morte Escarlate na redação. Tese, abarcando. Abarcar é uma palavra legal, que abarcando quer dizer reunindo.
a relação entre as epidemias e o caráter social e econômico das comunidades envolvidas. Tá? Então, faz uma tese já mostrando que as epidemias, elas não se dão da mesma forma em todas as nações. Né? Lá no Equador, eles não estão conseguindo nem enterrar as pessoas. O presidente cogitou fazer uma vala comum. Pensa, uma vala comum, em 2020. Então, já é um exemplo que dá para usar. No D1, pode fazer retomada histórica com analogia com outras epidemias, dá para usar a história cíclica do Heródoto, como a Ana falou. A questão ética envolvida na produção e distribuição dos equipamentos de proteção e do álcool, né? Sempre tem alguém querendo tirar vantagem da situação. Intertextualidade pode ser com ensaio sobre a cegueira ou qualquer filme ou documentário que vocês tenham assistido, tem aqueles 10 filmes lá. Ou se você não usou o conto do Edgar Allan Poe lá na introdução, dá para usar no desenvolvimento. Então aqui são algumas sugestões de tópicos que vocês podem abordar num primeiro desenvolvimento. No segundo desenvolvimento, você pode relacionar as pandemias modernas com a globalização. Se você não fez isso aqui na introdução, aqui pode ser o momento. Até o carnaval, né, aqui no Brasil, acabou de aparecer ali no G1, que o primeiro caso foi no dia 26 de fevereiro aqui no Brasil, mas isso foi notificado depois, né, depois do carnaval. Imagina, né, no carnaval já tava o bichinho circulando, né, na micareta. Uma cervejada da medicina, a Imed fez uma cervejada uns dias atrás, bem na semana que fechou tudo, no final de semana anterior, teve uma cervejada que as fotos são bonitas, né? Milhares de coleguinhas lá confraternizando e passando o vírus. Isso tudo é recalque, porque eu não podia ir. Né? Então, olha só. Então, a relação entre as epidemias modernas e a manipulação do ambiente pelo homem, aquela questão do avanço das fronteiras, da cultura da China, dos animais silvestres, e a responsabilidade internacional integrada. Estratégias de enfrentamento, pode colocar no final do D1 e no final do D2, pode colocar mesmo que seja o PF, tá? E a conclusão, retomar o tema, retomar a tese, fazer o resumo do texto e uma frase de efeito para encerrar, pode ser uma frase do ensaio sobre a cegueira, tá? Então, vamos tentar fazer dessa forma. Para quem não assistiu a aula de conclusão para o vestibular, é isso, na verdade, não tem muito mistério. Vai fazer 2 períodos ou mais, e aí você resume o texto, basicamente é isso. Tá? Então, aqui uma sugestão para o PF, agora é Enem. Frente às consequências profundas deixadas pela pandemia, estou pensando lá em novembro, que se Deus quiser já passou tudo, Covid-19, elabore uma dissertação argumentativa na qual você proponha medidas para evitar a repetição de eventos análogos, tá? Tem muito como evitar, né? Vai acontecer, mas como se preparar ou como se organizar para isso, tá? Já vou adiantando para vocês não terem muita esperança que esse tema vai cair no Enem, tá? E que não é para ter muita esperança. Eles mais ou menos sorteiam os temas, eles têm um monte de temas e um monte de questões já arquivadas e eles formam a prova com essas questões arquivadas, a não ser que mude a elaboração da prova nesse ano. Pode mudar, né? Que vai ter a prova digital também, mas a princípio não. Por isso que os temas são bem desencontrados às vezes do que acontece no... A gente fica tentando acertar, né? E, saiu lei disso, saiu lei daquilo, mas na verdade sai uma surpresa, né? Como foi no ano passado. Um monte de questão importante acontecendo e daí cai sobre o cinema, né? Não que não seja importante, né? Mas com as plataformas de streaming, ele precisa ter cinema, né? Na verdade, na real. Mas foi o tema que caiu. Bom, daí aqui você pode usar basicamente todas as referências dali de história, de filme, de literatura. E aqui eu sugeri 4 tópicos, então. Conter o avanço sobre os biomas e proximidade aos animais silvestres. Daí que tem que colocar um agente, né, e detalhar como é que faria isso. Criação de observatórios de mutação viral em locais estratégicos, com exemplos. Aí vocês podem pesquisar esse do Ebola. Tá? E as escolas abordar medidas de higiene, como a lavagem correta das mãos. Ensinar as crianças a lavarem as mãos direitinho. Todo o processo lá dos
dos 20 segundos de lavagem das mãos. Investimento em áreas estratégicas, né, e é 20 segundos cada parte, né? Ninguém lava a mão do jeito que tem que lavar, do jeito certo, né? Investimento em áreas estratégicas, como as universidades públicas, para quê? Para o incentivo à pesquisa. Teve outro tema de redação que vocês fizeram, que foi aquele sobre o investimento na área científica, e é isso aqui, né? Tem que investir nas universidades públicas, porque é ali que eles estão fazendo, por exemplo, o respirador que a USP desenvolveu, até não é federal, mas é a universidade, né? Dentro das universidades de engenharia mecânica, não é só a medicina, né? Engenharia mecânica e tantas outras, tem um papel importante. Então, essas universidades, elas precisam ter investimento, né? Para conseguir fazer essas inovações, esses projetos de pesquisa que possam beneficiar todas as pessoas numa situação extrema como a que nós estamos vivendo hoje. Perguntas? Deixa eu botar o bate-papo para cá. É envergonhado. Vocês podem abrir aí o áudio e falar e comentar. Não sei se vocês viram algum vídeo do Átila. Alguém tá ligado nesse homem aqui? Sim? Sim ou não? Esqueci o sobrenome dele aqui. Deixa eu olhar. Iamarino. Já viram algum vídeo dele? Átila Iamarino. Tem uma entrevista dele no Catraca Livre. Tem muitos vídeos com ele. Ele fez várias lives, eu assisti várias. E muito bom, assim, ele faz uma análise minuciosa, assim, bem científica, ele analisa todos os gráficos da curva. Até eu esqueci de falar, né, mas isso é uma coisa importante, né, de a gente saber e abordar ali, por que tem que achatar a curva, né. A gente tem uma curva muito elevada, ela ultrapassa a capacidade, aquele gráfico ele mostra que se muitos casos ocorrerem ao mesmo tempo, vai ultrapassar a capacidade do SUS, do sistema de saúde, de atender essas pessoas. Agora, se a curva é achatada, e o número de casos, eles vão ocorrer de qualquer forma, assim, as pessoas vão ser contaminadas, todo mundo vai ser contaminado, provavelmente todo mundo, né, 100%. Mas, se a curva é achatada, o sistema consegue absorver e tratar esses casos. Tem daí leitos para conseguir absorver. Mas mesmo bem achatado, vocês podem analisar o gráfico e que mesmo com uma possibilidade de achatamento da curva ainda fica acima da possibilidade de absorção de todos esses doentes, né? Perguntas? Dúvidas? Nada. Então, estamos de buenas, assim. Eu achei bem legal o Zoom porque eu posso fazer várias micro aulas, tá? Então fiquem espertos aí que eu vou largando conteúdo. Vou dar uma aulinha só sobre elementos de coesão, que daí a aula não fica tão extensa, né? A gente não precisa fazer 1 hora e meia, como a gente faz lá ao vivo, e eu posso fazer as aulinhas menores. Olha, que prof, na minha opinião, não tem muito a ver com o assunto da aula. Meu colégio recomenda que a gente não faça rascunho da redação. Não, é aula de redação, né? Assim, planejamento. E depois escreva direto para poupar tempo escrevendo e ter mais tempo para planejar a redação. Tem alguma recomendação quanto a isso? Discordo. Discordo fortemente. Não tem como não fazer rascunho. Tem que fazer, planejar a redação e tem que saber planejar rápido, planejar 5 minutos, 10 minutos de planejamento e tem que fazer um rascunho. Não tem como, gente. Isso aí é as pessoas que. Ai, não sei se eu vou ser malvada que eu vou falar. Mas às vezes o professor não lembra como é que é fazer prova. Não sei, não fazem muitas provas. E é diferente tu ir lá fazer a prova. Tu sabe que não tem como, tu faz um rascunho, tu muda várias coisas, tu percebe vários erros. Tem que fazer um rascunho sim. Tem que fazer rapidinho, mas tem que fazer. Tá? Tem as pessoas vida louca que vão lá e fazem a prova direta, a redação direto na folha definitiva. Eu discordo, acho que tem que fazer rascunho. Mas tem que ver como tu se sente mais confortável. Pronto, vai liberar esse material. Perdi a hora, entrei meio na metade da aula, desculpa. Não, sem problemas, eu tô gravando a aula, eu vou botar no YouTube e daí eu mando o link ali no grupo. Daí vocês podem assistir de novo, tá? Mais alguma coisa? Obrigada, tá? De nada.
Então, vou dar tchau. Tchau, pessoal. Se cuidem, lavem as mãos, não saiam de casa. E até a próxima. Amanhã, não sei se é amanhã, não sei se eu vou conseguir amanhã, mas enfim. Os próximos dias eu vou avisando ali, eu vou dar aquela aula sobre carta, sobre narrativa e sobre resumo, tá? Mas tudo eu vou gravando e vou mandando os links para vocês. Muito obrigada, pessoal. Se cuidem. Tchau, tchau.